Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 4 da classe de adultos, promessa e obediência. Fique aqui comigo que eu vou falar para você acerca deste negócio. E se essa aula fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal e deixe um like neste vídeo. Texto áudio. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. É muito interessante que quando somos crianças ou adolescentes, nós geralmente somos meio que rebeldes, né, de forma geral. E isso demonstra que nós não estamos muito com comunhão com os nossos pais. Por quê? Porque estamos vivendo uma desobediência. A obediência reflete o amor. Se eu amo o Senhor, eu vou obedecer a sua palavra. Mas se eu não amo o Senhor, eu não vou obedecer a sua palavra. Eu vou viver numa vida de rebeldia. Então é importante notarmos que para eu alcançar as promessas do Senhor, eu preciso realmente viver uma vida de obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, porque assim eu vou mostrar na prática que verdadeiramente eu amo o Senhor. Verdade prática. A obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Introdução. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo. Ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Deus ele não tem sombra de variação. O mesmo Deus que falou no passado, fala hoje. É o mesmo. Ele não mudou. E da mesma forma que ele tem essa questão de prometer, o Senhor tem prazer na sua promessa, e ainda mais prazer em cumpri-la, é importante que observemos que verdadeiramente o Senhor não muda, mas da mesma forma que o Senhor tem prazer em prometer, Ele também requer de nós o quê? Obediência. Uma vez que eu não obedeço a sua palavra, como é que o Senhor vai cumprir em mim as suas promessas? Os pais, de modo geral, quando promete algo aos seus filhos, eles sempre põe uma cláusula, não é assim? Sempre põe uma questão. Por exemplo, uma das mais conhecidas é: se você passar de série este ano, eu vou te dar isso ou vou te dar aquilo, de modo geral. Tem outras promessas, mas essas geralmente são as mais corriqueiras dos nossos dias. Nos meus dias, quando eu passava de série, minha mãe falava aquela frase célebre: você não fez mais do que a sua obrigação. Você não trabalha, então você tem que estudar. Era a resposta que eu ganhava. Mas, hoje em dia, existe muito essa questão de promessa, de passar de série, entre outras coisas. Então, geralmente, as promessas dos pais estão sempre condicionadas, claro, a uma condição, a uma regra. Se você fizer isso, eu prometo que eu faço aquilo, de via de regra. Então, o Senhor funciona de uma forma parecida. O Senhor, é claro, existem as promessas incondicionais, ou seja, que não há uma condição, o Senhor não estabelece uma condição. De qualquer forma, o Senhor vai cumprir aquela promessa. Por exemplo, o Senhor prometeu em Gênesis 3,15 que viria o Salvador, né, que Jesus nasceria. Então, independente se nós vamos obedecer ou não, independente se estiver acontecendo isso ou aquilo, isto vai acontecer. Por quê? Porque é uma promessa incondicional, ou seja, Deus não colocou nenhuma condição para isso acontecer. Ele simplesmente foi lá e prometeu e cumpriu. Agora, há algumas promessas que são condicionais. Então o Senhor nos dá uma condição. Lá em Isaías 1,19 nos diz que se quiserdes e me ouvirdes, comerás o bem desta terra. Ou seja, se quiser, primeiro eu tenho que querer. Mas e depois de querer, o que eu tenho que fazer? Ouvir o Senhor. Ou seja, o ouvir aqui dá sempre a ideia de obediência. Se quiserdes e me obedeceres, terás o bem desta terra. Então veja que a promessa ela está sempre condicionada, de modo geral, à obediência do povo. Então, se nós, como igreja, não obedecermos ao Senhor, o Senhor não irá cumprir as suas promessas. A obediência no Antigo Testamento. Um concerto de Horebe, que também é chamado de Sinai, né? A nação de Israel deveria obedecer aos mandamentos do Senhor para viver as promessas em toda a sua peregrinação no deserto. O maior deserto do mundo é o deserto da Antártica. A Antártica é o maior deserto do mundo. O deserto do Saara é o maior deserto do mundo seco, né? O maior deserto seco do mundo é o Saara. E o deserto do Atacama é o deserto mais seco
do mundo. Então, de via de regra, o maior deserto do mundo é o Antártica. É interessante notarmos que talvez você possa achar estranho. A Antártica é o maior deserto, mas lá não é gelado? O deserto, para ser deserto, não está condicionado a ser areia, terra ou seja o que for, né? Gelo. Está condicionado a não ter muita vida. Então, a Antártica é um lugar que é muito grande, ela é bem grande, e ela não tem muita vida, assim como tem no deserto do Saara. Existem algumas vidas no Saara, mas não são muitas. Então o deserto é basicamente a ausência de muitos seres vivos, o que acontece muito na Antártica, né? Peregrinar no deserto. Acredite, se você ainda não passou pelo deserto, não se preocupe, você vai chegar a sua vez. Todo cristão vai passar pelo deserto e sempre passará. Ele fica um tempo numa boa, né, num ar mais tranquilo, mas sempre ele vai dar uma passadinha no deserto. Sempre tem um problema, sempre tem uma situação a viver, né? O cristão autêntico, ele sempre vai viver um deserto. Por que eu digo um cristão autêntico? Porque aquele cristão que não tem compromisso com o Senhor, ele anda de qualquer maneira, dificilmente ele vai ter um deserto. Por quê? Porque ele não precisa ser provado. Por que ele não precisa ser provado? Porque ele já está reprovado. Então, o deserto é a melhor prova, né? A melhor lição que nós temos, é a maior prova que temos, né, de ser aprovado. Se um cristão passa pelo deserto e se ele não é aprovado no deserto, então ele não será aprovado em lugar nenhum. Porque para ser aprovado com tudo no bem bom, né, como diz o povo aí, não é uma tarefa difícil. Por exemplo, você está bem empregado, você tem tudo do bom e do melhor. Então, você é um cristão, não vou dizer mediano, não vou dizer que você não é um cristão, você realmente é um cristão autêntico, mas aqui não demonstra que realmente você está firme no Senhor. Por quê? Porque nós só conhecemos o cristão de fato quando passa por situações adversas. É na adversidade que nós conhecemos e nos conhecemos se realmente estamos servindo ao Senhor, se realmente amamos ao Senhor. Porque se eu passo no deserto e murmuro, e crente que murmura no deserto morre, então se eu deixo o Senhor no deserto, demonstra que eu não tenho amor pelo Senhor. Porque até mesmo no deserto eu vou estar firme com o Senhor. Lembra de Jó? Jó passou um deserto terrível, uma situação tenebrosa, mas ele continuou firme no Senhor. Por quê? Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. Então, ele tinha ali passando naquele deserto, mas ele confiava no Senhor, ele amava ao Senhor de todo o seu coração. Então, ali demonstra de fato que realmente ele amava o Senhor. Então, para eu demonstrar que eu realmente amo o Senhor, eu preciso passar pelo deserto e passar sem murmurar e na obediência. O concerto nas Campinas de Moabe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 a 26, 19, bem como sua ênfase nas bênçãos e maldições, dos capítulos 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. A fidelidade é uma questão muito interessante, que a fidelidade, como eu falei aqui sobre a questão de amar ao Senhor, como é que eu provo que eu amo ao Senhor? Passando no deserto sem murmurar, glorificando o nome do Senhor. Como é que eu provo a minha fidelidade ao Senhor? Quando eu estou num ambiente completamente diferente do cristianismo. Vou te dar um exemplo bíblico. Daniel, quando foi levado para a Babilônia, ele saiu da sua terra e foi para a Babilônia, que foi uma terra pagã. Então ele estava numa terra que não falavam do Senhor. Mas ele, como ele foi? Ele foi lá e foi fiel ao Senhor. Ele teve ali verdadeiramente uma forma prática de mostrar que ele realmente era fiel. Porque é muito fácil nós sermos fiéis, por exemplo, dentro da igreja. Mas se nós estamos num lugar onde não falam do Senhor, vamos aí para uma nação que não fala do Senhor, como é que nós vamos nos comportar? Nós vamos realmente viver a nossa vida de oração dentro da nossa casa, da leitura da palavra? Ou nós vamos andar de acordo com aquela nação? Vamos andar de qualquer maneira? Porque a fidelidade é isso, a fidelidade se prova na ausência e não na presença. Da mesma forma, por exemplo, um casal na ausência que vai ver a fidelidade. Por quê? Porque certamente
ambos serão tentados. Quem é que vai ceder? Aquele que for infiel. Mas aquele que for fiel, ele permanece na sua fidelidade e continua honrando o seu cônjuge. Da mesma forma, é o Senhor. Nós devemos continuar na nossa fidelidade aos mandamentos divinos, ainda que onde nós estejamos naquele momento, não falem do Senhor, não falem de Deus, ainda que seja uma nação pagã, mas nós vamos continuar guardando o mandamento do Senhor, vamos guardar a sua palavra na tábua do nosso coração para nós não pecarmos contra o Senhor. Isso é fidelidade. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Da mesma forma que vêm as bênçãos para os obedientes, também vêm as maldições para os desobedientes, para os rebeldes. Então vemos que as promessas aqui caberiam tanto no campo, nas bênçãos no campo, né? Aqui no sentido aqui de trabalho, por exemplo, né? Da ideia, né, do campo, dessa ideia de agricultura, por exemplo, né? Então dá essa ideia de trabalho. Na cidade, mesmo no lugar urbano, nós seremos prósperos no campo. Também teremos até na questão familiar, teremos filhos, né, como diz lá Salmo 128, e também na questão da vida doméstica, na vida do lar. Então veja que ao entrar e sair da terra, independente da terra, se é uma terra pagã ou não, nós também teremos bênçãos. Por quê? Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos o sal da terra, como nos diz Mateus 5,13. Nós somos o sal da terra, então nós somos diferentes. Nós não pegamos sabor de ninguém, nós damos o sabor. Então nós somos diferentes. Quem é diferente, claro, é notado. Então que nós venhamos verdadeiramente estar nesse posicionamento, né, de estar proveniente da obediência ao Senhor. Sinopse: no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. A obediência no Novo Testamento, um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor. O Senhor tinha teve um ministério perfeito. Era um ministério que ele curava os enfermos, expulsava demônios das pessoas, as pessoas ficavam libertas, né? O Senhor falava aos pobres, ensinava a palavra, pregava a palavra. Ele fazia verdadeiramente milagres, né? Não somente curas, mas também curas, milagres, transformação, transformou água em vinho. Então veja que o Senhor teve um grande ministério. E antes desse ministério, o Senhor não chegou aqui na terra e foi fazendo logo o seu ministério. Há uma questão que eu acho muito interessante no ministério de Jesus, é que mesmo ele sendo filho de Deus, perfeito como Deus ele é, ele teve também o seu preparo, vivia em jejum e oração, ele orava ao Senhor, ele jejuava, ele lia a palavra, ele meditava na palavra, mesmo conhecendo a palavra de ponta a ponta, de Gênesis e Apocalipse. Então veja que grande exemplo o Senhor nos deu. Por quê? Porque nós precisamos de um preparo, nós não chegamos, como diz aí o povo, né? Já chega e já senta na janela, não é assim. Nós precisamos o quê? De um tempo de preparo, né, na questão do ministério ou em qualquer outra área da obra do Senhor. Nós não chegamos pronto. Então nós devemos fazer o quê? Ir no ministério e acompanhar passo a passo. Eu preciso ter uma pessoa como referência, assim como essa pessoa faz, eu quero fazer também. Eu vou andar junto com ele, eu vou aprender junto com essa pessoa. Então, para quê? Assim como também o apóstolo Paulo, da mesma forma também, ele também teve um tempo de preparo. Então, mesmo Paulo também sendo um bom conhecedor da palavra, das escrituras, ele quando aceitou a Cristo como Salvador, quando realmente o Senhor Jesus se apareceu a ele, o que ele fez? Ele precisou de um tempo para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então, isso traz para nós o seguinte: eu aceitei a Cristo hoje, eu não vou ser pastor amanhã. Eu preciso de quê? De um tempo para um preparo, para eu ter uma maturidade cristã, para lidar com as situações da igreja, por exemplo, dos irmãos, das irmãs,
né, da juventude, dos adolescentes, das crianças. Então eu preciso ter uma questão de ter realmente um ministério que verdadeiramente seja um ministério aprovado por Deus. Portanto, é importante essa questão do tempo, né? E veja que realmente o Senhor Jesus, em todo o seu ministério, não há nenhuma sombra de variação, não há nenhuma falha. Jesus Cristo, o mediador. Em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que o respondem com arrependimento e fé à oferta da salvação. Vemos aqui uma grande questão do pacto, do novo pacto, uma promessa de graça, de amor de Deus, né? Como nos diz João 3,16. E aqui responde também com arrependimento. A pessoa, quando aceita Cristo como Salvador, né? Quando aceita a oferta da salvação pela fé, ela precisa de ter o quê? Arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento dos seus pecados. E o que é um arrependimento? É um novo caminho, é uma nova direção. Eu ia por um caminho errado, agora eu me arrependi e não vou mais por esse caminho, agora eu vou por outro caminho. E quem é esse caminho? É Jesus. A Bíblia diz lá no João 14 que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que é importante nós termos isso no nosso coração, observarmos esse sentido, né, de verdadeiramente aceitar essa salvação do Senhor. Por quê? Porque Jesus, ele é o nosso mediador, né? João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ele é o nosso mediador. O que é mediador? Mediador é aquele que está no meio. E em qual sentido ele está no meio? Ele está entre o homem e Deus. Ele está à direita de Deus, intercedendo pelo homem. Então, quando nós pedimos algo ao Senhor Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o nosso mediador. Ele é o nosso grande mediador. Então, como ele está, como Jesus Cristo é o mediador, nós pedimos ao Senhor. E a nossa salvação vem do Senhor Jesus. Então, ele morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Na verdade, a salvação vem de Deus e Jesus executou essa salvação na cruz e o Espírito Santo nos impulsiona para a salvação. Obediência do novo concerto. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Há algumas questões de que a Bíblia menciona uma questão muito curiosa, de que um pai foi falar com os seus dois filhos para ir para sua lavoura. Um disse que ia e não foi. E o outro disse que não ia, mas acabou se arrependendo e foi. Então veja que aqui é uma questão muito interessante sobre a questão de falar e ter a atitude. Ora, se eu falo que eu vou fazer a obra do Senhor, eu preciso ser obediente e fazer a obra do Senhor. Agora, nesse sentido que eu dei agora, nesse exemplo que eu dei, o que falou que não ia, mas se arrependeu e foi, é o melhor exemplo para nós. Muitas vezes nós dizemos não para o Senhor, não para a obra. Mas às vezes aquilo foi num momento da emoção, estávamos tristes, né, com alguma coisa, desapontados com alguma situação que aconteceu conosco na igreja, ou no trabalho, ou em outro lugar. Então nós dizemos não para a obra, mas depois nós chegamos em casa, vamos orar, e acaba olhando, eu acredito que esse não é o posicionamento certo. Eu estou arrependido de ter dito não para a obra. Aí volta lá e conversa com a pessoa que o chamou, não, eu estou de acordo e vamos tocar o barco, né? Vamos andar para frente, né? Então veja que aqui há uma grande questão de atitude e obediência. Muitas pessoas hoje vivem muito um evangelho de palavra no sentido de falar muito bem, de conversar muito bem, ter uma boa oratória, o que é uma grande coisa, né? Uma pessoa ter uma boa oratória, né? É uma grande coisa. Mas tem uma boa oratória, fala muito bem, às vezes prega bem, às vezes ensina bem, às vezes canta bem, às vezes pode ser que dirige bem uma orquestra, um coral ou um grupo. Entretanto, as atitudes dele ou dela, né, não é uma atitude de uma pessoa salva, não é uma atitude correta. Por quê? Porque só Deus sabe o que essa pessoa está fazendo quando está fora da igreja, só o sangue do Cordeiro. Então, a nossa vida, ela precisa ser uma vida de obediência,
mas também de atitude, né? Uma atitude na obediência, não é somente de falar. Muitas vezes as pessoas falam, eu sou obediente da palavra, mas nós vemos que a pessoa não é. Eu sou um homem de Deus, e a gente vê pelos atos da pessoa que ela não é. Então veja que há uma questão interessante da convivência, né? O Eliseu, por exemplo, ele era um homem, um santo homem de Deus, porque ele estava indo sempre na casa de uma mulher, que essa mulher era uma mulher casada, eles fizeram lá um quarto para ele, e sempre quando ele vinha àquela cidade, ele ficava naquele lugar, né, naquele quarto. Então observa, aqui tem uma questão curiosa, né, que o homem fez um quarto, mas não colado à casa, mas colado mais ao muro. O que isso quer dizer? Ele tinha lá o lugar dele, o espaço dele, mas não tinha intimidade com a casa, no sentido de dar liberdade, vamos assim dizer, né? Então veja que aquela mulher falou o que para aquele marido dela? Veja que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Algumas pessoas até dizem, né, que ele estava passando na rua e aquela mulher disse que era um homem de Deus. Não é verdade. O texto diz que ele sempre passava por ela. Por quê? Porque todas as vezes que Eliseu ia naquela cidade, ele sempre pousava naquela casa. Então ela tinha convivência com Eliseu. O que isso quer dizer? Quer dizer que Eliseu, ele tinha uma vida de obediência na prática. Ela percebia a santidade de Eliseu. Ele não precisava falar que era santo. E, inclusive, eu desconfio muito de pessoas que falam de santidade. Porque a santidade, para mim, pode ser que você entenda diferente. Se você concorda comigo, você põe aí nos comentários que você concorda comigo. A santidade, para mim, ela é como um perfume. Você não precisa dizer que está usando aquele perfume. As pessoas perceberão. As pessoas vão sentir o aroma do seu perfume, não é assim? Então, a santidade, para mim, é parecida. Quando nós somos uma pessoa santa realmente, as pessoas percebem. Por quê? Porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Então, que somos obedientes à sua palavra. Então, eu desconfio geralmente de pessoas que falam muito de santidade, que falam muito que é santo. Não, eu sou santo, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, é porque eu jejum, eu faço isso. Eu desconfio logo. Por quê? Porque a santidade, quem é, não precisa dizer, as pessoas percebem. Então, nós devemos verdadeiramente não viver somente de palavras, mas principalmente de obediência. Ou seja, não é para eu dizer que eu obedeço a palavra, eu preciso de fato obedecer a palavra. Não é para eu dizer somente que eu obedeço ao Senhor, eu preciso de fato obedecer ao Senhor na prática. Sinopse: o Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abraçam todas as áreas de nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos as bênçãos espirituais. Uma delas é o quê? É a justiça. Nós devemos ter um senso de justiça, e justiça imparcial. O que é isso? É quando alguém, por exemplo, alguém da minha família, uma pessoa que eu gosto muito, cometeu um pecado e eu preciso julgar aquela questão. Então, como é uma pessoa que eu gosto muito ou é uma pessoa da minha família, o que eu faço? Eu passo a mão por cima. Eu estou sendo justo? Não, eu estou sendo parcial. A justiça, ela é imparcial. A justiça precisa ser coerente, correta, como nos diz João 7,23, né? Ser julgado pela reta justiça, julgar com justiça, ser reto na questão da justiça, né? E também temos pais. Inclusive, é uma questão muito interessante que quando uma pessoa está julgando, um pastor, por exemplo, vai julgar uma causa e ele julga com justiça dentro da palavra, ele vive uma vida de paz. Por quê? Porque a sua consciência está tranquila, que ele tomou uma decisão difícil, às vezes uma situação constrangedora até mesmo para ele, mas ele tomou uma decisão correta, foi uma decisão justa. Então, o seu coração está em paz. Então, veja que paz é um outro ponto. E a paz que nós temos é uma paz bem peculiar. É uma paz completamente diferente. Não é a paz que o mundo dá. É a paz que Jesus nos dá. Inclusive, o mundo não precisa de paz. O mundo precisa do príncipe da paz, Jesus Cristo. A paz que Jesus nos dá, ela é diferente. Por que ela é diferente?
Porque quando o mundo está em guerra ou situações, as pessoas estão, ou situações, vivendo situações difíceis, as pessoas ficam muitas vezes desesperadas, perdem a esperança e perdem a direção. O cristão não. Mesmo com uma situação difícil, com um monte de guerras ao redor, com situações difíceis, ele continua em paz. Ele sabe do problema, ele não está indiferente ao problema, mas como ele é uma pessoa que tem as bênçãos espirituais por causa da sua obediência ao Senhor, o seu coração está em paz. Ele está tranquilo, essa pessoa está muito sossegada, ela está orando ao Senhor, pedindo uma direção para resolver aquele dilema, aquele problema, mas na verdade o coração dela está em paz, ela não entra em desespero. E a alegria no Espírito Santo. A alegria no Espírito Santo, de se alegrar na presença do Espírito Santo, estar feliz, né? Estar louvando ao Senhor em espírito e em verdade, glorificar o nome do Senhor, a pessoa realmente está feliz na presença do Espírito Santo. Muitas vezes, por exemplo, há algumas questões de cônjuge, por exemplo, assim como está uma pessoa recém-casada, quando o cônjuge chega do trabalho, por exemplo, ela fica feliz, não fica? Na presença daquela pessoa que chegou, daquela pessoa amada. Assim também somos nós na presença do Espírito Santo. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, nosso coração se alegra. É isso que é a ideia da alegria no Espírito Santo. Justiça e paz. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. Então a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença em justiça. Quando nós estamos realmente na presença do Senhor Jesus, nós sentimos esta paz que excede todo o entendimento. As pessoas, na verdade, não entendem, né? O mundo não entende a paz que o cristão tem. Eles não conseguem compreender. Como pode essa pessoa estar passando por uma situação tão difícil, estar passando por esse deserto, essa situação tão tenebrosa, de desemprego, de isso ou daquilo, mas continua nessa tranquilidade, nesta paz, nessa justiça? Como é possível? É possível pela presença do Senhor. Ela tem Jesus no coração. E quando nós temos Jesus no nosso coração, não é que nós não venhamos ter problemas, nós teremos. Jesus falou, né? João 16:33, que no mundo tereis aflições. Então a aflição, ela é corriqueira na vida do cristão. E digo até mais, geralmente uma prova para o cristão é muito mais difícil do que uma pessoa não cristã. Vou te dar um exemplo prático. Digamos que você vai concorrer com uma pessoa a um emprego. Tem uma vaga e tem você e uma outra pessoa que não é crente. Ela vai chegar na prova e ela vai fazer a prova rápido, ela vai resolver aquelas questões muito rápido, mas você vai ter mais dificuldade. Por quê? Porque para o cristão é assim. Para o cristão as questões são mais complicadas. Talvez aquela pessoa chega, faça alguns trâmites, mas você quando chegar lá vai fazer muito mais trâmites do que ela. Por quê? Porque é assim, é porque você é salvo na pessoa de Cristo. O nosso processo é mais completo e complexo. E muitas vezes nós não entendemos. Veja, por exemplo, o próprio Jó. Qual é a situação que ele passou? Por que ele passou aquela prova toda? Ele, na verdade, morreu sem saber. Mas veja que, olha que a situação é muito mais difícil para a pessoa que está na presença do Senhor. Então, nós temos paz e justiça na nossa vida, mas sabemos que os processos que nós passamos é muito mais complexo do que uma pessoa que não é. Mas por isso que eles não conseguem entender essa paz, né, que nós temos, né? Porque excede todo o entendimento humano, né? Alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo. Essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida. O que isso quer dizer na prática? Quando nós temos a alegria no Espírito Santo, ainda que o nosso redor seja um ambiente completamente horrível, terrível, execrável, nós continuamos na alegria do Espírito Santo. Nós estamos alegres. Aquilo que o nosso ambiente não nos influencia. Por quê? Primeiro, porque nós somos o sal da terra. Nós que influenciamos. Nós não somos influenciados por aquilo que está ao nosso redor.
e também pela alegria do nosso coração que está em Cristo Jesus. O Espírito Santo alegra o nosso coração. É possível que algumas vezes você tenha presenciado alguma situação muito complexa e talvez nem você tenha entendido que aquilo está acontecendo. A pessoa está passando por uma situação terrível, talvez até de perda, de um luto, e ela está feliz, ela está cantando, está com o coração doendo, machucado, mas continua exaltando o Senhor, porque o Espírito Santo conforta, o Espírito Santo consola. Então o Espírito Santo acaba nos dando uma alegria e as pessoas não conseguem compreender. Nós não estamos alegres porque aquela pessoa nossa partiu para a eternidade. Nós não estamos felizes com isso. Nós estamos completamente tristes, muito tristes. Mas o Espírito Santo que está dentro de nós nos conforta. E isso faz toda a diferença. O Espírito Santo na vida do cristão. Até porque se um cristão não tem o Espírito Santo na vida, ele não é uma pessoa salva na pessoa de Cristo, ele não é uma pessoa cristã autêntica. Sinopse: os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo. Então veja que o Espírito Santo dá aqui um norte interessante de justiça e também de santidade. Conclusão: nesta lição estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Ou seja, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua requerendo de nós obediência. Para quê? Para cumprir as suas promessas em nossa vida. A igreja tem algumas promessas, como, por exemplo, morar nas mansões celestiais, ter um corpo glorificado. Mas a igreja só receberá isto se viver na obediência, se permanecer salvo na pessoa de Cristo, se verdadeiramente observar os mandamentos do Senhor, se ficar firme na presença do Senhor. Fora isso, verdadeiramente as promessas não serão cumpridas. Portanto, para eu ter as promessas do Senhor na minha vida, eu preciso viver na obediência. E além da obediência, também tem a questão da perseverança. Por que a questão da perseverança? Porque às vezes você pode estar passando por uma situação difícil que não é porque você está desobediente, não é porque você está com uma vida rebelde, é porque o Senhor está te provando, é porque você está passando no deserto. Então você precisa fazer o quê? Perseverar na fé, perseverar no Senhor, estar firme na presença do Senhor. Como eu falei agora há pouco de Jó. Jó passou por uma situação que ele morreu sem saber, mas ele continuou firme na presença. Ele não duvidou do Senhor. Então veja que nós devemos fazer da mesma forma. Ainda que eu esteja passando por uma situação difícil que eu não saiba porquê, eu preciso continuar com a minha fé firmada em Cristo. Eu preciso continuar na obediência ao Senhor. Ainda que eu não consiga entender ou compreender do porquê que eu estou passando por aquela determinada situação. Então talvez seja o seu caso. Às vezes quanto mais você ora, você às vezes pode até se sentir rejeitado por Deus, porque quanto mais você ora, mais as coisas dão para trás, as coisas vai se perdendo, você estava empregado e agora começou a orar e ficou desempregado e coisas dessa natureza, e você começa a pensar, ué, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor me rejeitou? Não. Não é que o Senhor te rejeitou, não é que o Senhor esqueceu de ti. O Senhor está apenas te provando. Então, o que você faz? Permanece firme na presença do Senhor, porque uma hora esse deserto vai passar. Revisando o conteúdo, número 1, foi uma reafirmação das promessas que Deus havia feito a Abraão e seus descendentes. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, Gênesis 22, 8. Número 2, o concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos no campo, na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra. Deuteronômio capítulo 28, versículos do 1 ao 14. Número 3, Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Número 4, o Espírito Santo. Número 5, a alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem a paz de Cristo. Então veja que nós venhamos verdadeiramente estar na presença do Senhor, vivendo a promessa e também a obediência, promessa e obediência ao Senhor, porque certamente quando nós amamos ao Senhor, nós
guardamos os seus mandamentos e o executamos. Então, que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. E se esta aula foi uma bênção para a sua vida, você deixa um like e também compartilha este vídeo nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!